Sabe, quando a gente pensa em alquimia, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Aquele sábio de barba comprida, num laboratório todo escuro, tentando fazer a mágica de transformar chumbo em ouro. Parece pura feitiçaria. Mas, e se a origem disso tudo não for sobre magia, e sim sobre um grande erro de interpretação? Um engano genial que, sem querer, acabou mudando o mundo para sempre. Para a gente entender essa história direito, a gente precisa fazer a pergunta principal. Afinal de contas, de onde é que surgiu a alquimia? A resposta, olha, nos leva para uma verdadeira viagem no tempo, para um lugar que já foi o coração pulsante do mundo antigo. E essa cidade era Alexandria. Fundada lá por Alexandre o Grande, bem na foz do Rio Nilo, ela era muito mais que um pontinho no mapa. Era a grande encruzilhada do conhecimento. Um lugar onde a sabedoria milenar dos faraós encontrava a lógica fiada dos filósofos gregos. Então, vamos mergulhar de cabeça nesse universo. Porque, para entender a alquimia, primeiro a gente tem que entender Alexandria. Em questão de 200 anos, ela se tornou a maior cidade do mundo conhecido. Um verdadeiro caldeirão de cultura, sabe? Egípcios, gregos, judeus, todo mundo trocando ideias, mercadorias, tudo junto e misturado. E bem no coração dessa metrópole ficava a sua lendária biblioteca. Pensa só nisso, mais de 70 mil rolos de papiro e pergaminho. Era, sem a menor sombra de dúvida, a maior concentração de conhecimento de toda a antiguidade. Fazia Atenas, de Platão e Aristóteles, parecer, sei lá, uma cidadezinha do interior. E as mentes que circulavam por lá, nossa, eram simplesmente as maiores da época. A gente está falando de Euclides, o pai da geometria que usamos até hoje, de Arquimedes, o físico e inventador genial, de Ptolomeu, que mapeou as estrelas. Se alguém quisesse estar na fronteira do pensamento humano, Alexandria era o lugar. Não tinha outro. Só que, em Alexandria, a filosofia super racional dos gregos deu de cara com algo muito mais antigo, muito mais místico. Uma tradição egípcia chamada queimeia. E esse é o primeiro ingrediente fundamental da nossa receita. A palavra queimeia vem da terra preta e fértil que o Nilo deixava para trás. Um símbolo de vida, de transformação. Essa arte lidava com processos bem complexos, como o embalsamamento dos mortos, o que dava aos seus praticantes uma aura de feiticeiros. Mas a quimeia também era muito prática. Envolvia criar vidro, pigmentos e, o mais importante para a nossa história, trabalhar com metais. Agora, o que é fascinante na alquimia é como ela via o universo. Para eles, não existia separação entre o céu e a terra. Se existiam 7 estrelas errantes visíveis no céu, que a gente chama de planetas, então na lógica deles deveriam existir 7 metais correspondentes aqui na Terra. O Sol claro era o ouro, a Lua, a prata, Marte, por ser vermelho, era o ferro. Era tudo uma grande sinfonia cósmica, um segredo divino. E toda essa sabedoria secreta era considerada um presente de Tote, o deus egípcio do conhecimento. Quando os gregos chegaram, eles olharam para Tote e pensaram: esse cara parece o nosso Hermes, o mensageiro dos deuses. E foi assim que essa prática misteriosa ficou conhecida como a arte hermética. E aqui a gente chega no ponto de virada da nossa história. É em Alexandria que a arte prática e mística dos egípcios vai colidir com o pensamento teórico e racional dos gregos. E dessa faísca, algo totalmente novo estava prestes a nascer. Pensa bem, de um lado, a químia, um saber de mão na massa super secreto, onde religião e metalurgia andavam de mãos dadas. Do outro lado, a filosofia grega, um saber teórico baseado na lógica e que tinha lutado muito para separar o conhecimento da mitologia. Eram 2 universos em rota de colisão total. O que aconteceu a seguir foi visto, na época, como um passo para trás. A ciência e a religião, que os gregos tinham se esforçado tanto para separar, de repente estavam se fundindo de novo. Era a união mais improvável que se podia imaginar. E é exatamente dessa fusão que nasce o erro fundamental, o engano que deu origem ao sonho mais famoso e mais teimoso da alquimia, a busca pela transmutação dos metais. Então, o ponto crucial é este aqui. A química egípcia se baseava em 7 metais reais, sabe, coisas que podiam ser tocadas, pesadas. Mas com a influência grega, essa ideia foi trocada pela teoria dos 4 elementos de Aristóteles: terra, ar, fogo e água. Só que esses não eram substâncias reais, eram conceitos, eram ideias abstratas.
E essa troca de conceitos abriu a porta para uma lógica que, para eles, fazia todo o sentido. Olha só o raciocínio. Se os elementos não são coisas, mas sim combinações de qualidades, tipo quente, frio, seco e úmido, e se a gente consegue mudar uma qualidade, como, por exemplo, aquecer algo que está a frio, então os próprios elementos poderiam ser transformados. A conclusão parecia inevitável. Seria possível, sim, transformar um metal em outro. E com isso, o jogo virou completamente. Aquela busca da alquimia por uma conexão espiritual com o cosmos foi deixada de lado. No lugar dela, surgiu um objetivo bem mais material, bem mais direto: a busca pela fabricação de ouro. A alquimia, como a gente imagina hoje, tinha acabado de nascer. A essa altura, pode até parecer que a ciência se perdeu de vez, que mergulhou de cabeça numa fantasia completa. Mas a imensa ironia da história é que aconteceu exatamente o contrário. A meta era o ouro, um objetivo puramente materialista. Mas o resultado não intencional dessa busca foi algo infinitamente mais valioso: as bases da própria ciência moderna. E aqui está o paradoxo brilhante. Na sua busca obsessiva pelo ouro, os alquimistas foram forçados a fazer algo que os filósofos gregos desprezavam: sujar as mãos. Eles precisavam experimentar, observar cada reação com uma atenção absurda, anotar os sucessos e os fracassos. E nesse processo todo, sem querer, eles criaram um jeito totalmente novo de conhecer o mundo. O que nos deixa com uma última reflexão. A alquimia partiu de uma premissa errada, de uma interpretação equivocada do universo, e ainda assim foi esse erro que abriu o caminho para a química moderna. E isso faz a gente pensar, né? Quantas das maiores ideias e invenções da nossa história não nasceram de um plano perfeito, mas sim de um belo e inspirado engano?